Noel Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos. Né? Olá, ouvintes, bem-vindos ao 8º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre segurança pública. Estamos aqui mais uma vez gravando do aprazível bairro da Glória, na cidade do Rio de Janeiro. Quem vos fala é Rafael Borges, eu sou advogado criminalista, atual presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB Rio e também diretor do Instituto Carioca de Criminologia. O episódio de hoje, pessoal, vem no formato de uma entrevista. Quem está aqui na minha frente para conversar um pouquinho com a gente é a professora Ana Cecília Faro Bonan. E o tema hoje vai girar em torno dessa decisão recente do Supremo Tribunal Federal sobre a criminalização da LGBTfobia. A professora Ana vai explicar melhor aqui para a gente os contornos dessa decisão, como que isso impacta, qual é a história que está por trás dessa decisão e qual é a relação dessa decisão com o sistema penal e com a política criminal vigente hoje no Brasil. Esse episódio, na verdade, ele nasce de um outro episódio, né? A gente conversava aqui algumas semanas atrás com a Maísa e o Edgar, né? No episódio em que nós fizemos sobre racismo. E nós dedicamos um pequeno espaço daquele episódio a tratar do assunto da LGBTfobia. Mas a gente sentiu muita falta de aprofundar esse debate, né? Muita falta de aprofundar esse debate, que é um debate muito importante. Naquele momento, o Supremo ainda não havia tomado uma decisão definitiva, já havia uma maioria formada, mas a decisão ainda não havia sido tomada de forma definitiva. Hoje, essa decisão já é definitiva, já é um placar de 8-3, né? Consolidado, absolutamente consolidado, a favor da criminalização da LGBTfobia. Então a gente achou que era o caso de aprofundar o debate. E eu tive a felicidade de encontrar um texto, uma entrevista muito lúcida, muito sensível e muito explicativa da professora Ana Cecília na internet, e que esclareceu várias dúvidas que eu mesmo tinha pessoalmente acerca desse tema. E pensei que, vou convidá-la ao podcast para a gente poder aprofundar esse debate com os nossos ouvintes, o que ela de pronto aceitou, e daí que nasce esse episódio. Pessoal, queria aqui muito rapidamente, antes de começar o nosso programa propriamente dito, falar o seguinte: eu tenho recebido muitos pedidos de ouvintes da nossa audiência qualificada e carinhosa, no sentido da gente fazer um episódio sobre essas revelações recentes do The Intercept, né, que envolvem aí a participação de procuradores da Força Tarefa Lava Jato, do então juiz federal Sérgio Moro, etc, etc. Esse assunto que está aí bombando na mídia hoje. Eu prometo ao ouvinte que a gente vai fazer um programa sobre esse assunto, só que eu não acho prudente fazê-lo neste momento, né? Por uma razão muito simples: as revelações ainda estão em curso, né? Existem coisas ainda que vão vir à tona. Sem dúvida, o que já se revelou é grave. No entanto, eu acho que uma abordagem mais completa, mais panorâmica, mais, digamos assim, intelectualmente honesta da situação, ela pode acontecer quando esse material tiver sido aí completamente revelado. Então, o que eu vejo até este momento é claramente exercício de atividade jornalística, né? Existem jornalistas no Brasil comprometidos com o processo democrático e republicano, que acessaram um material de conteúdo de relevante interesse público indiscutível, e que estão cumprindo o seu papel, né? Estão dando o conhecimento disso à sociedade como um todo. Esse movimento é muito bem-vindo. Agora, a análise daquilo que foi publicizado, eu acho que a gente pode fazer num momento posterior. Prometo fazê-lo, prometo voltar ao tema, mas quando a gente estiver numa posição mais amadurecida para isso. Só para lembrar para vocês que nós estamos no Twitter, no perfil @segdireitos, e os nossos episódios todos estão disponibilizados em praticamente todas as plataformas, no iOS, no SoundCloud, no YouTube e no Spotify. Temos também um e-mail, que é o seguranca2direitos@gmail.com, que é aí um instrumento de comunicação com toda a nossa audiência, enfim. Tudo isso é instrumento de comunicação com a nossa audiência. Qualquer sugestão é muito bem-vinda, qualquer crítica é muito bem-vinda, qualquer contribuição é muito bem-vinda. A gente está aí em todas essas plataformas justamente para interagir da melhor forma possível. Bom, eu não vou gastar mais nem um minuto do ouvinte com a minha própria voz. Pretendo então dar início imediato ao 8º episódio do nosso podcast Segurança dos Direitos.
que é um podcast semanal sobre segurança pública, que hoje vem no formato de uma entrevista com a professora Ana Cecília Faro Bonan. Olá, ouvinte. Bom, então, como eu disse no bloco anterior, estamos aqui hoje com a professora Ana, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre essa decisão recente do Supremo que resolveu criminalizar a LGBTfobia. Olá, professora. Olá a todos os ouvintes que estão nos escutando hoje. Primeiramente, eu queria agradecer, a oportunidade de estar aqui e queria também parabenizá-los pela iniciativa de produzir esse podcast Segurança dos Direitos, que traz um conteúdo de muita qualidade para todos os ouvintes sobre temas que são muito importantes para a nossa sociedade. Meu nome é professora Ana Cecília Faro Bonan, como já foi dito por Rafael, e sou professora de prática criminal da Faculdade Nacional de Direito, da UFRJ. Sou também docente convidada da pós-graduação em Criminologia, Direito Penal e Processo Penal da UCAM, e sou doutoranda em Direito Constitucional e Teoria do Estado pela PUC do Rio de Janeiro, além de ser mestre em Direito Constitucional pela UF. E eu falo de um lugar hoje aqui, que é o lugar também de uma advogada criminalista, que é também ativista LGBTI, e eu tenho um lugar de fala em relação a esse tema. Eu sou assumidamente bissexual, meus alunos sabem, minha família sabe, a sociedade sabe e deve saber, porque a gente deve conviver com essa diversidade. E é muito importante para mim estar fazendo esse debate, estar tendo voz nesse momento, então eu quero agradecer profundamente pelo convite. Poxa, eu que agradeço. É muito bom ter aqui você hoje com a gente. Então, Ana, eu quero começar um pouco esse bate-papo resgatando essa decisão do Supremo, que acaba que é uma decisão recente. Enfim, a decisão definitiva, digamos assim. Embora esse processo já venha sendo debatido há algum tempo, só recentemente o Supremo deu a última palavra. O que acontece? Tramitaram duas ações no Supremo, um mandado de injunção e uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Esta ADO feita pelo PPS, Partido Popular Socialista, e o mandado de injunção feita pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros. Esses, então, foram os autores dessas duas iniciativas que tramitaram conjuntamente no Supremo Tribunal Federal. E o que eles objetivavam era fazer com que o Supremo, de certa forma, determinasse que o Congresso Nacional Brasileiro legislasse em matéria de LGBTfobia, Tanto o PPS quanto essa associação, eles entendem que há um comando normativo expresso na Constituição de 88, no sentido de que o legislador deve criminalizar a homofobia, e que, no entanto, o Congresso Nacional, desde 88, não havia feito isso. Então, a reclamação que eles encaminham ao Supremo é exatamente essa. Ora, tem lá um comando na Constituição de 88, no sentido de que o legislador deveria criar uma lei penal criminalizando a LGBTfobia, no entanto, isso nunca foi feito. Há uma omissão flagrante, então eles provocaram o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão de cúpula do Judiciário brasileiro, para que, de alguma forma, o Supremo pudesse, digamos assim, entre aspas, e você vai explicar melhor isso para a gente, forçar o Congresso Nacional a legislar na matéria. É mais ou menos isso, não é? Acredito que é mais ou menos isso, é como a gente tem tratado a situação até agora. A pauta tem se colocado como se tivesse ocorrido uma omissão em relação à criminalização da LGBTfobia por meio do Congresso. Eu discordo um pouco dessa leitura, Rafael, e aí acho que de pronto eu posso falar um pouco sobre isso. Eu tenho uma dificuldade de ler como uma omissão o que aconteceu, porque, na verdade, já há uma trajetória assim, de projetos de lei que versavam sobre criminalização da LGBTfobia dentro do Congresso. Isso não é uma pauta nova, não é uma novidade. A gente teve um PL em 2001, o PL 5003. Depois a gente teve um PL 122 de 2006. Hoje, a gente teve um PL 7.582 em 2014, e hoje a gente tinha tramitando ainda o PLS 191 de 2017 no Senado, o PLS 134 de 2018, a sugestão número 5 de 2016, e na Câmara a gente tem o PL 672 de 2019. Não faltam projetos de lei tratando do assunto. O que eu quero dizer é justamente isso. A gente tinha um debate, a gente tem um debate dentro do Congresso sobre o tema. E a gente precisa entender que se o nosso Congresso não quer legislar sobre essa determinada matéria, se ele não acredita
que deve ser criminalizado, né, ele está atuando dentro da sua função, e isso não é necessariamente uma omissão. A gente precisa compreender, né, que dentro do nosso processo democrático, a gente tem um Congresso conservador. E, de alguma forma, isso reproduz um caldo cultural, caldo sociocultural da nossa sociedade. Eu acredito que essa disputa ela deveria estar se dando muito mais dentro de um campo político do que dentro do campo do judiciário. A gente tem um judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal, formado por 11 ministros, eles não são eleitos pelo povo, eles são indicados, né, por notório saber e por sua produção técnica. Então, a gente tem que ter um certo cuidado com o déficit democrático que a gente tem quando a gente tem ministros legislando dentro do Supremo Tribunal Federal. É uma tristeza, na verdade, a gente pensar que a gente tem um Congresso extremamente conservador e entender que a gente gostaria de ter determinadas pautas aprovadas e essas pautas não são aprovadas. Mas a gente também precisa ter muito cuidado com o desenho institucional que a gente tem. Isso é muito importante. Eu tenho visto, na verdade, um processo frequente de... Eu não acho nem que seja judicialização da política. Eu até tenho um certo cuidado em falar sobre... usar esse termo. Porque... a gente sabe que o STF ele tem um papel político, né? Não é um papel apolítico, somente técnico. A gente precisa compreender isso. Mas a gente tem que entender que há funções divididas, né? E que definem o desenho, o modelo constitucional em que a gente está, né, trabalhando. E é muito complicado porque, de certa forma, esses poderes ou essas funções, né, mais corretamente falando, elas deveriam trabalhar dentro dessa lógica dos freios e contrapesos. Só que essa lógica dos freios e contrapesos, elas não é uma lógica necessariamente harmoniosa. Muitas vezes ela não funciona em plena cooperação. Ela funciona em tensão. Ela funciona numa tensão que provoca, muitas vezes, com que essas funções, esses poderes, né, dizendo assim de forma mais comum, né, trabalhando com mais consenso comum, mas que esses poderes eles disputem vácuos de força política. Então, a partir do momento em que a gente tem determinadas demandas que não são cumpridas pelo Congresso, a gente tem visto o judiciário ocupando esse vácuo. E eles fazem isso a partir de uma bandeira muito progressista. Existe até uma frase que diz o seguinte: uma justiça adiada é uma justiça negada. A gente percebe que era uma demanda, né, olha, vamos fazer justiça, a justiça vem para agora. Então, a gente precisa ter um certo cuidado, porque ela se aparenta, né, esse tipo de ativismo judicial aparenta ser muito progressista. O problema é que ele abre, na verdade, um momento, né, de uma pequena anomia. Né? A gente começa a ver aí uma disputa institucional de começar a estender o seu campo de controle de funções em cima dos outros poderes e das outras funções. Isso é, na verdade, um reflexo de uma disputa política que está acontecendo na nossa conjuntura. E a gente precisa ser muito cauteloso em relação a isso. Então, assim, de plano, eu acho que eu preciso posicionar que eu não acredito que houve uma omissão no Congresso. Inclusive, a gente sente isso quando o judiciário pauta, né, a ADO e o mandado de injunção, e na mesma semana o Congresso corre para tentar debater aquela pauta, né? Porque os dois poderes ali querendo cumprir, de alguma forma, esse papel para um determinado movimento, uma determinada pauta da sociedade. Então, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado com isso. A gente tem um precedente novo que a gente está abrindo, né, em relação à possibilidade do Supremo estar fazendo ampliações em tipos criminais. E a gente tem que pisar com muito cuidado, porque o judiciário está assumindo um determinado papel hoje dentro do processo político. E a gente vê isso, né, você falou, por exemplo, no primeiro bloco aí, que vai fazer ainda programas sobre os vazamentos da Lava Jato, do Intercept. A gente vê isso no processo da Lava Jato, como isso ganhou uma notoriedade no campo político.
a gente vê outros processos, outras pautas, na verdade, que vão surgindo e que vão ganhando muita força e que, na verdade, colocam uma disputa, né, do judiciário entre os campos progressistas, conservadores, direita, esquerda, e a gente vê o judiciário se imbricar dentro desse jogo. E é um jogo perigoso. É um jogo perigoso para o nosso desenho institucional. Inclusive, para a gente pensar que pode haver, a partir disso, rasgo nas instituições a partir dessa luta política. Eu acho que é algo importante para a gente debater, inclusive entender que o judiciário assume esse papel e, por um outro lado, ele vai trabalhar em cima com o populismo penal, que a gente já conhece há muito tempo, e que é um populismo que aparece tanto no discurso da direita como no discurso da esquerda, tanto no discurso dos progressistas como no discurso dos conservadores. Então, a gente vê o populismo penal, por exemplo, dos conservadores querendo criminalizar várias novas condutas, pacote anticrime e outras coisas do tipo. E, por outro lado, a gente vê os progressistas também querendo criminalização de novas condutas a partir de uma crença de que esse direito penal vai poder abrigá-los, né, dar uma proteção maior. A pena é uma espécie de remédio universal, né? Exatamente. Todas as facções políticas receitam para a solução de problemas sociais, enfim, estruturais, e todo mundo fica apostando na pena, né? Exatamente. A sensação que a gente tem em sociedade é de que a gente não consegue mais discutir solução de problemas sem que esses problemas passem pela criminalização, pela pena. Esse é um problema grande, né? Porque a gente tem um sistema criminal que empiricamente se mostra, né, contra as próprias funções que ele declara, né? E a gente tem um determinado perfil de quem é o alvo dentro desse sistema penal. A gente tem uma dificuldade, na verdade, de que esse sistema nos dê respostas positivas para combate da criminalidade, de fato. A gente não vê esse combate à criminalidade. E a gente vê, insistentemente, apesar de todo o nosso estudo empírico, científico, né, a gente vê a sociedade reafirmando essas propostas, que são propostas que já se mostraram fracassadas há anos e anos e anos e anos. Então, é muito interessante, por exemplo, a gente estar debatendo aqui uma ampliação da lei de racismo. Para quem não sabe, a lei de racismo é uma lei, a lei número 7.716, de 89, depois da Constituição, um ano depois da Constituição. E se a gente para pensar que o racismo, né, inicialmente, a legislação falava apenas de cor e raça, e depois, em 97, ela abrigou, na verdade, a religião, a etnia ou a procedência nacional, né, a gente para pensar, olha, se isso desse certo, o Brasil não seria um país onde houvesse racismo. Deixa eu só rapidinho explicar para o ouvinte o que aconteceu. Quando o Supremo decidiu, né, por reconhecer essa omissão do Congresso Nacional, o Supremo, de fato, disse ao Congresso Nacional, né, no bojo dessas ações, olha, Congresso Nacional, vocês têm que legislar em matéria de LGBTfobia. Mas, ao mesmo tempo que o Supremo disse isso, ele também falou o seguinte, enquanto o Congresso Nacional não legislar nesse sentido, a questão da LGBTfobia estará abarcada dentro da lei do racismo. Então, na verdade, o Supremo pegou por empréstimo a lei do racismo, essa lei que a Cissa se refere aqui, que é uma lei de 89, e disse assim, enquanto o Congresso não legislar em matéria de LGBTfobia, essa questão estará sendo disciplinada legalmente nos mesmos moldes da lei do racismo. Agora, a lei do racismo não fala em LGBTfobia, nem em momento nenhum, ela é uma lei de racismo, né? O que o Supremo está propondo aí é uma espécie de uma analogia ou de uma interpretação extensiva, enfim, é mais ou menos isso, né, Cissa? Bom, agora há uma disputa dentro do campo da academia, né, para tentar entender se houve, na verdade, uma analogia, uma interpretação analógica, uma interpretação extensiva, ou se é somente uma interpretação da figura típica conforme a Constituição. Então, a gente, na verdade, eles estão levando o debate para dentro de um campo da hermenêutica, que a gente chama, né? O campo dessa ciência das interpretações, do conhecimento. E a gente tem um problema, porque independente de que figura você amoldar, qualquer tipo de interpretação dessa vai estar ferindo o princípio da legalidade estrita. Tá? A gente trabalha em matéria criminal, em matéria penal, com o princípio da legalidade estrita.
Na verdade, a sensação que a gente tem, aí eu retorno, né, à fala inicial, quando eu falo que a nossa sociedade parece que sucumbiu às tentações da pena completamente, é porque a gente tem todo um processo histórico para entender o direito penal como a gente entende hoje, né? O direito penal, dentro dessas fronteiras de direito penal mínimo, o garantismo, né, penal, o minimalismo que seja, mas, enfim, todas essas teorias jurídicas que a gente possui em relação ao direito criminal e que vem trabalhar o direito criminal como uma espécie, inclusive, de limitação do poder de punir do Estado, né? Elas vêm de um enorme processo histórico de reafirmação do indivíduo, né, perante o próprio Estado, que é muito mais forte do que esse indivíduo dentro dessas ocasiões. Então, a gente sabe que o réu, dentro de um processo, ele é uma figura vulnerável. E eu não estou querendo dizer que o réu, sendo um homem e a vítima sendo uma mulher, a vítima não está vulnerável. Eu não estou querendo dizer que o réu, sendo um hétero, né, e a vítima sendo uma mulher lésbica, um homem gay, uma mulher trans, que ela não está também, né, essa vítima também não está vulnerável. Mas eu estou querendo dizer que, na relação processual, o réu é vulnerável. Ele é vulnerável, ele tem todo um maquinário contra ele, né, um maquinário que detém o poder da força, né, detém o monopólio dessa força, dessa possibilidade de coerção, e que pode invadir num direito que é um dos direitos, o principal direito fundamental dentro de um Estado democrático de direito, a sua liberdade. A gente deve entender o processo criminal, o direito penal, como termômetros, inclusive, do nível, né, democrático em que nos encontramos. Esse é um ponto importante. Então, a legalidade, ela é estrita em matéria criminal porque você exige um debate político que tenha representatividade popular no Congresso, que defina claramente, antes de que os crimes ocorram, que aquilo é crime, né? E a gente tem essas limitações em relação a todas as funções e poderes. Por exemplo, o judiciário também possui o princípio da reserva da jurisdição para atuar em determinados casos. Então, o que a gente está afirmando aqui é que a gente tem um princípio a ser respeitado em matéria criminal. Então, independente agora de ser uma analogia em mala parte, de ser uma interpretação extensiva, o que está acontecendo é que, de fato, a gente está esgarçando, mitigando esse princípio da legalidade estrita. E esse é um tema perigoso, né? É um tema problemático, até porque abre precedentes, né? Exatamente. E os ventos ventam para qualquer lado. A gente nunca tem controle de para onde o vento está ventando. Então, hoje, a gente tem uma configuração de um Supremo que talvez abrace determinadas pautas, amanhã não. E a gente não sabe como é que a gente está jogando esse jogo. O principal, na verdade, num jogo democrático, são as regras serem definidas. A partir da definição das regras, a gente permite que haja disputa. O problema é quando eu começo a esgarçar qualquer tipo de regra. Então, hoje, para mim, isso tem me chamado muita atenção, porque o papel do direito criminal na política é central. Ele passou a ser central para entender Estado, para entender a ciência política hoje. E esse é um ponto importante, porque a gente tem o judiciário fazendo isso e, de certa forma, fomentando um fetichismo jurídico. Uma lógica de que é o judiciário que vai resolver os nossos problemas. E aí a gente tem uma decisão ainda mais estranha, porque o judiciário, no modelo de freios e contrapesos, ele de fato poderia ter cobrado que o legislativo viesse a legislar, dado um prazo, marcado metas, enfim, recomendado, mas não, né? Ele não faz isso e ele já, na verdade, assume esse vácuo e decide fazer uma nova interpretação. Então, a gente tem que entender com muita cautela o que está acontecendo. Cissa, eu queria aproveitar um pouco a tua condição de, além de professora, né, como você se apresentou aqui, advogada, ativista da causa LGBT, para explicar um pouco para a gente esses conceitos, né? Quer dizer, há uma disputa por trás disso que está refletindo hoje nesse debate que a gente está fazendo aqui. Parece que a coisa é simples, mas ela não é, né? Ela é rigorosamente uma coisa complexa, né? O movimento LGBT é um movimento complexo, que tem diversas nuances, origens, formas de atuação, clivagens políticas, enfim, como todo movimento, né? No movimento LGBT não é diferente. Queria que você explicasse um pouco isso para a gente. Claro.
Bom, é importante de cara que a gente entenda que nenhum movimento social ele é necessariamente homogêneo. Na verdade, a gente tem essa prática de homogeneizar, né, tudo, a vida, os coletivos, tudo. E, na verdade, a sociedade é muito complexa. Ela se dá a partir de muitos conflitos, né, em um processo histórico que tem acúmulo de lutas políticas, sociais, etc. E, bom, na verdade, quando a gente está falando sobre a criminalização, eu tenho preferido usar o termo da LGBTfobia. A gente vê, às vezes, falarem só homofobia, né? Tem gente que está falando homotransfobia. Eu tenho assumido o termo LGBTfobia por uma questão de ampliar e dar visibilidade às pessoas que se inserem dentro desse movimento. Na verdade, a gente tem hoje, a partir inclusive da teoria queer, diversas outras categorias de identificação de gênero, né? A identidade de gênero, a gente tem hoje em dia de pessoas de gênero fluido, a gente tem pessoas que não se definem em gênero nenhum, né, que são agêneros, a gente tem pessoas que trocam de gênero, né, enfim, são situações diferenciadas, a gente, né, o intersex também. E a gente sabe, né, que nem sempre a leitura social acompanha todas essas identidades de gênero. Mas é importante que a gente respeite essas identidades de gênero. Então, eu tenho preferido usar o termo LGBTfobia ou LGBTI-fobia. O I é o quê? Intersex. O I é o intersex. Isso. E aí você pode usar o plus, ou seja, na verdade, é uma terminologia que abarque o máximo possível de identidades. Inclusive porque a gente acaba invisibilizando determinadas pessoas quando a gente não faz isso. É muito interessante porque a gente vê as pessoas usarem muito o termo homofobia. Homofobia, você está pegando só as relações homoafetivas. E aí você invisibiliza, por exemplo, a minha condição, que eu sou uma pessoa bissexual e que, né, posso estar ou não estar numa relação homoafetiva. Então, a gente tem todo esse leque, né, de variações que estão dentro da questão de gênero e da questão de orientação sexual, que são coisas diferentes. Eu acho que talvez vale dar uma explicada nesse conceito também de gênero. Sim, por favor. Eu acho que talvez seja interessante e entender também essa questão da orientação sexual. Porque, na verdade, a gente está falando de algo que não é o sexo. Não é o seu sexo biológico, você nasceu mulher, você nasceu homem, né, como está definido pelo sexo, fêmea, macho. Não é disso que a gente está tratando. A gente está tratando, na verdade, de uma construção que ela é social. O gênero é construído socialmente. Então, a gente está falando sobre determinados papéis, estruturas sociais que vão sendo criadas a partir da nossa realidade, né, e desse acúmulo histórico, e que foram definindo determinados padrões de comportamento, de condutas e de deveres ao longo do tempo. E aí, a partir desses padrões, a gente teve um processo de normatização do ser. Né? O que o ser pode ser? Esse foi um processo de normatização. É quando a gente escuta, por exemplo, falar em cis-heteronormatividade. Então, a gente tem um padrão de vida, um padrão de comportamento que prioriza, né, as pessoas que são cis, ou seja, aquelas pessoas que se identificam com o gênero e que corresponde ao seu sexo. Né? A gente tem a chave, né, do hétero, que é em relação às orientações sexuais, e essa normatividade, cis-heteronormativa. É a sociedade que a gente vive hoje. Né? Então, a gente vê um padrão hegemônico que foi produzindo exclusões, opressões ao longo do tempo. Né? Esse padrão, ele é um padrão, né, construído historicamente a partir de muitos conflitos, e nem sempre esteve construído. É importante ressaltar isso. Em determinados momentos da história, as relações homoafetivas foram bem aceitas. Sei lá, Roma, Grécia, enfim. Em determinados momentos da história, né, essas questões não estavam colocadas como elas estão colocadas hoje. E elas foram construídas muito em cima de uma determinada moral cristã, né, que foi sendo projetada ao longo da nossa sociedade. E isso determinou, né, todas as nossas estruturas sociais. Esse é um ponto importantíssimo. Quando eu falo que determinou todas as estruturas sociais, determinou de alguma forma também a condução e a criação do próprio direito, do próprio padrão do direito, da norma. Então, o nosso direito sempre foi um direito que conteve dentro de si
esse padrão cis heteronormativo, essa linguagem, né, determinadas condições, o que era definido como pessoa, como não pessoa, inclusive quem era um sujeito de direito. Então é interessante a gente perceber que entre a zona do ser, que é essa zona real que a gente vive, e a zona do dever ser, que é essa zona do direito, ainda existe uma outra zona, que é a zona do não ser. Uma zona de completa negação de ser ou de dever ser, uma zona de não sujeitos de direito. São essas pessoas que fogem completamente dos padrões sociais, né, dos padrões que foram normatizados. Então, o transexual, o travesti, ele orbita muito nessa zona do não ser. A ele é negado diversos direitos, né, ele vive violências intensas na carne, na pele, né? Então, são pontos importantes da gente estar apontando. E entender, na verdade, que quando a gente trabalha a violência, a gente está trabalhando muito em cima dessa zona também do não ser. Quando a gente está trabalhando a violência, nós temos que nos perguntar o que diz para nós mesmos, o que vai estar dizendo essa violência. O que essa violência está dizendo? Porque o que eu estou querendo apontar para vocês é que as violências, elas podem ser interpretadas como meros atos que você vai responsabilizar. Uma pessoa cometeu um ato, né? E aí você tem uma reprovabilidade sobre aquele ato e você vai responsabilizá-la por aquele ato. Mas você pode encarar a violência de outra forma. Você pode encarar a violência como um processo que diz, na verdade, sobre como as nossas relações sociais estão constituídas. E isso é muito importante. Observar como é que elas se construíram. Porque, na verdade, quando eu estou falando sobre violência de gênero, quando eu estou falando sobre uma violência ligada à orientação sexual, eu estou falando, na verdade, sobre violências que foram moldadas pela estrutura da nossa sociedade. E eu não posso ler elas como atos isolados. Eu preciso compreender, na verdade, que tipo de processos são esses sociais que estão gerando essa violência. E a violência de gênero diz muito isso pra gente. Então não basta simplesmente você criminalizar essa violência simplesmente como se fosse um ato, né? Ainda mais estrutural, né? Ainda mais quando você não busca, na verdade, lidar com essas estruturas. Você não busca fragmentar esses processos de reprodução desses padrões normativos. E quando você não faz isso, você está dando uma medida paliativa que vai ter pouco efeito prático, né? E eu acho que é exatamente isso que o movimento negro chamou muito a atenção nesses últimos anos. Eu sempre brinco e falo, a gente tem muito a aprender com o movimento negro, né? O movimento negro tem uma musculatura em relação aos outros movimentos no Brasil que a gente precisa escutar o movimento negro. Porque há um debate muito avançado no movimento negro hoje sobre questão criminal. Esse era um ponto que eu queria tocar com você. Quer dizer, eu e o ouvinte já entendemos bem a tua posição. Qual é a avaliação que você faz do movimento? Quer dizer, há clareza no movimento, ou estamos caminhando nesse sentido, né? Ou seja, no sentido de perceber que o direito penal, que os instrumentos do direito penal, eles dificilmente estão colocados a serviço da proteção de direitos e garantias fundamentais. Quer dizer, quando você faz esse registro ao movimento negro, essa melhor compreensão que o movimento negro tem hoje acerca da questão criminal, é exatamente nesse sentido que você está apontando, né? É um pouco de clareza. Quer dizer, esse chicote sempre foi usado contra nós. Ter a pretensão, ter a ingenuidade de achar que esse chicote agora vai virar para o outro lado, é um pouco de uma leitura política de conjuntura também, equivocada, né? Com todo respeito ao movimento, com todo respeito à pauta, né? Com todo respeito àqueles que foram ao Supremo pleitear a declaração dessa omissão. Eu acho esse movimento um movimento legítimo, sem dúvida nenhuma. Agora, é preciso ter essa clareza. O que você acha, Cissa? Quer dizer, como que o movimento hoje, principalmente o LGBTI, se posiciona diante disso? É possível ver ainda no direito penal um instrumento de garantia de direitos fundamentais, enfim, de aprofundamento do processo democrático, de assegurar a cidadania? Bom, eu sempre chamo atenção, na verdade, para a gente entender que é isso, que o movimento não é uníssono, né? Então não é também só o movimento, a gente devia falar os movimentos. Eu falei o movimento lá atrás, mas o correto é os movimentos. A gente tem vários coletivos, várias associações diferentes que têm, né, oposições diferentes em relação a isso.
Na verdade, uma das ações, elas foram apresentadas, né, por uma associação brasileira, né, de gays, lésbicas e transgêneros, e o que dá uma certa legitimidade, é importante, né, apontar para isso. E a gente teve diversos coletivos que se incorporaram, né, e foram, né, pleitear justamente que o STF desse essa decisão. Mas a gente tem parcelas do movimento que se colocam contrárias, na verdade, à criminalização, porque entendem, na verdade, que o efeito prático em suas vidas é muito reduzido. E há um debate, né, que deve ser aprofundado nos movimentos de minorias. Esse debate sobre se o direito penal ele é um campo para políticas afirmativas. Esse é um ponto que é importante, porque aparentemente houve uma virada, né, da década de 90 para cá, e isso foi crescendo ao longo do tempo, de entender que a gente poderia usar o direito penal como uma ferramenta de proteção a determinadas minorias. Isso foi apontado lá atrás já, né, o professor Nilo Batista escreveu aquele texto, aquele artigo Só a Carolina Não Viu, né? E a Maria Lúcia Caram vem apontando há um tempo sobre essa questão também da esquerda punitivista. Eu não acho que é um problema só da esquerda, enfim, é um problema de direita, de esquerda, de progressistas, de conservadores, como eu coloquei, de uma dificuldade, na verdade, de entender como é que o direito penal funciona na prática, de entender, na verdade, o sistema penal em movimento. Eu tenho uma dificuldade em ver, na verdade, que determinadas pessoas acreditam que quando você coloca um determinado direito no papel, né, quando você positiva uma norma, quando você faz uma interpretação dessa pelo Supremo, enfim, quando você cria, né, um instrumento desses, magicamente os problemas serão resolvidos. Esse é um problema muito grande. E, na verdade, a gente percebe que é uma tentativa, né, de você começar pelo final. É uma tentativa de começar pelo final. Quando eu falei para vocês sobre o quão importante foi o processo histórico para a gente chegar até o direito penal como um direito penal que reconhece as garantias, como um direito penal que está aí para proteger as garantias, né, como um processo penal que existe para protegê-las também, na verdade, a gente agora está passando por um esgarçamento em relação a tudo isso. Um esgarçamento muito problemático, porque é entender, na verdade, que basta simplesmente fazer remenda dentro desse direito, inclusive usando ele para atacar, né, os agressores, né, os agressores de sempre, aqueles que, na verdade, estão no poder. E aí eu acho que é uma certa ingenuidade de acreditar que a gente pode simplesmente se apropriar, né, desses instrumentos, que são instrumentos de manutenção de poder e de certos padrões, né, para fazer essas ações afirmativas. E aí a gente percebe que o direito penal mínimo foi para a cucuia. O direito penal mínimo foi para a cucuia. Por quê? Porque eu estou debatendo o final antes do começo. Eu estou debatendo a criminalização antes de pensar em política pública. Eu estou debatendo fazer uma punição de alguém que não foi sequer educado sobre aquilo. A gente está num país, gente, que o kit gay, que nem existiu, na verdade, com esse nome de kit gay, né, ele era um programa, na verdade, que foi criado em 2004. De educação sexual. Né, de educação sexual pelo Ministério da Educação, e que ele virou numa chave de disputa política, né, e virou esse tal do kit gay, e passou a ter uma série de fake news em relação a isso. E, finalmente, a gente fez 15 anos aí, já desde que o projeto foi montado, o projeto foi engavetado, não foi aprovado, e as pessoas continuam falando de kit gay na escola. Passaram 15 anos e as pessoas estão falando de kit gay. Então, a gente não consegue aprovar um projeto de educação básica para debater com nossas crianças e nossos adolescentes para que a diversidade seja respeitada, mas a gente vai criminalizar, né, a conduta daquele que for LGBTfóbico. É uma contradição. A gente pegar, né, o direito penal e tentar usar ele em relação a tudo que deveria vir antes dele. Cadê a história da última ratio? A gente está abandonando tudo isso. Né? A gente está abandonando tudo isso para dizer que existe, então, ação afirmativa dentro do direito. E eu quero saber qual que é o impacto dessa ação afirmativa quando os problemas são estruturais e os problemas estão dentro do direito. Então, como é que por exemplo,
a situação, né, de um LGBT que vai chegar dentro da delegacia para reportar alguma coisa e vai escutar dos próprios delegados e policiais que ele é viadinho. Né? Como é que a gente tem, como é que fica a situação, né, de uma criminalização da LGBTfobia em que a ministra de Direitos Humanos, né, a ministra inclusive de proteção em relação à mulher, né, diz que menina usa rosa e menino usa azul. Como é que vai ficar a criminalização da LGBTfobia, né, quando logo depois da decisão sair pelo Supremo Tribunal Federal, o presidente da República do nosso país, ele diz que é a vez de botar o ministro evangélico no Supremo Tribunal Federal, porque dependendo da situação ele pode sentar em cima. Então, assim, como é que a gente vai lidar com essa criminalização, né, se, na verdade, essas estruturas elas estão reproduzindo isso constantemente? A gente vai... como é que vai lidar com esses políticos, né, conservadores que falam isso? Vai estar tudo coberto pela imunidade parlamentar? A gente vai criminalizar só quem está na rua, né, fazendo besteira? Como é que vai funcionar isso? São questões, são perguntas que aparecem em relação ao impacto dessa decisão. Porque, a partir de agora, como é que as pessoas estão lendo, né, que essa proteção vai ocorrer? Né? Infelizmente, as pessoas estão com expectativas muito equivocadas. É verdade. A gente conversava aqui, né, Cício, um pouco antes de começar a gravação, sobre a baixíssima, não é eficácia, mas enfim, a baixíssima incidência da lei de racismo, né, no dia a dia. Quer dizer, a lei de racismo, né, é a lei que está agora, nesse momento, abrigando a questão da LGBTfobia, mas só que no campo do racismo, estrito senso, ela incidiu rarissimamente. Quer dizer, se a gente olhar para o número de incidências, a gente tem a sensação de que o Brasil é um país sem racismo, né? Tão baixa foi, enfim, o efeito prático, né, da lei do racismo. O que me remete a uma outra questão que vem na minha cabeça agora por conta de uma provocação que você fez aqui. Cissa, toda essa carga que os movimentos fazem legitimamente em torno de uma pauta de criminalização, eles partem do pressuposto de que a pena ela tem força dissuasória, né? Eles partem do pressuposto de que a circunstância de haver um crime tipificado na legislação penal brasileira vai fazer com que as pessoas deixem de praticar aquelas condutas. Eu me lembrava uma ocasião discutindo maioridade penal, até na faculdade, num debate que teve na UERJ, e eu dizia assim, gente, isso é uma tolice você achar que o garoto de 16 anos, na hora em que vocês reduzirem a maioridade penal, ele vai lá antes de praticar o crime, o ato infracional, ele vai ler o código e vai dizer, opa, agora a maioridade está em 16, então eu não vou mais não, porque eu já tenho 17. Enfim, essa pretensão de achar que a criminalização opera efeitos reais, né, na psique, quer dizer, que alguém faz ou deixa de fazer alguma coisa porque aquela conduta está ou não está proibida. Essa fé cega na capacidade dissuasória da pena, que transcende qualquer racionalidade. Quer dizer, como que você explica isso? Na verdade, isso é um dos grandes mitos, né, do direito penal, a teoria da coação psicológica, né, um grande mito que a gente tem que lidar. Eu confesso que eu já fui mais de rechaçar a prevenção, eu rechaçava completamente. Hoje eu acho que ela tem, assim, um pequeno caldinho aí, mas é um caldinho que abrange pouquíssimas pessoas na nossa sociedade. Porque elas vão abranger somente aquelas pessoas que têm, de fato, alguma coisa para perder e que têm uma determinada socialização diferenciada, né? É um recorte da sociedade muito pequeno. Não é a camada mais alta da sociedade, porque essa acredita que está inatingível, e não é a camada mais baixa da sociedade, porque essa não está socializada de forma a ter esse impacto da norma, né? Lida de outra forma com o direito, lida de outra forma com a necessidade, com o desejo, com a culpa, enfim. Então, na verdade, eu até acho que a prevenção ela pode ter assim, um pequeno impacto, mas é muito reduzido. É numa determinada camada reduzida na sociedade. Tal qual, por exemplo, teve a lei seca, né? Aí realmente as pessoas pararam de beber, né? A gente está num campo administrativo, mas você percebe que a sanção ali fez algum efeito prático. Não quer dizer que não tenha nenhum efeito prático a sanção, mas ela é um efeito devastador, né? A forma como a gente sanciona é um efeito devastador. Eu acredito que eu esteja muito mais no campo de teoria agnóstica das penas, beirando lá para abolicionismo e tal, mas
Pensar, né, em como lidar com os conflitos é importante. A gente precisa pensar nisso. A gente tem conflitos na sociedade e pensar como preveni-los é importante também. Mas eu realmente acredito que a criminalização é a pior forma de prevenir. Se a gente tem alguma forma de prevenir, a criminalização é a pior forma de prevenir. É mais ineficaz. No momento do cometimento do crime, é isso que você falou. Ninguém está pensando, isso é crime. Né? Ninguém está pensando em relação a isso. Mas, para além disso, né, os dados eles vão demonstrando para a gente que não funciona. Empiricamente falando, a prevenção geral, ela se mostra fracassada quando a gente vê os índices de criminalidade aumentando, né, independente do aumento legislativo de crimes, né, criação de novos tipos penais. E, por outro lado, a gente vê a prevenção especial totalmente fracassada quando a gente olha para o perfil, né, da população carcerária e percebe um grande contingente de reincidentes lá dentro. Então, assim, não está fechando essa conta. A gente tem um problema em relação a isso. Mas é muito difícil falar sobre isso para uma população que está criada num ethos cultural, é um ethos punitivista. Né? A gente trabalha com um processo de socialização, de educação punitivista, que trabalha na lógica do bônus e do ônus. Então, você fez algo certo, você ganha um presente, um prêmio. Né? Você fez algo errado, né? Você tem que ganhar um castigo, né? Em relação a isso. E é engraçado, porque se a gente parar para pensar, isso é produzido, inclusive, desde criança, né? Com crianças. Então, é algo que está muito próximo do cotidiano de qualquer cidadão. A ideia de uma punição. E essa associação da justiça com a vingança, da justiça com a punição. Eu sempre falo que a prisão ela é uma vingança institucionalizada. Você tinha justiça antigamente dada entre as famílias, né? Entre as pessoas que, né, se eu tinha o meu direito agredido, eu poderia fazer autotutela do meu direito. Quando o Estado se forma, a autotutela acaba. O Estado confisca, né? O Estado confisca tudo. E aí o Estado passa a fazer essa vingança de modo institucionalizado, né? Passa a ser uma vingança pública. E aí é muito interessante você parar para perceber, porque quando você institucionaliza a vingança, você passa a lavar também suas mãos sobre as respostas daquela vingança, sobre como aquela vingança realmente causa impacto. Virou um problema do Estado. Né? Exatamente. Então, se eu fosse roubada na sociedade e eu tivesse que punir, digamos, né, me vingar do meu agressor, eu acho que eu não colocaria meu agressor dentro de uma cela com várias outras pessoas comendo comida podre, muito mal, por 2, 3, 4 anos. Eu não seria essa a minha forma de retribuir. Não seria. Agora, imagina, eu, como cidadão no Estado moderno, nesse Estado contemporâneo que a gente está hoje, eu vou na delegacia, falo lá o que aconteceu, e depois disso eu não preciso mais me preocupar. Né? Vou talvez lá na audiência, dou meu depoimento, mas a punição é preocupação agora do Estado. Eu não vou ver a punição, eu não vou ver a dor, eu não vou ver o sofrimento, né? Eu não tenho contato nenhum com isso que é colocado quase num submundo, que é esse lugar de onde a punição ocorre. Né? E esse, inclusive, é uma nova forma de lidar com a punição, porque se a punição ela era feita escancaradamente em praça pública, depois ela é levada para um lugar mais restrito. E olha como é confortável, né, não ter que lidar com isso. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente normalizou assim, totalmente a ideia da punição, a gente também não lida com ela. A gente passa ela para o Estado e simplesmente facilita a nossa consciência em relação a esse problema. E a gente chega ao ponto de achar assim, é isso, quem está lá merece estar lá, eu não sei o que está acontecendo lá, né, e ponto. E não problematiza isso. Eu tenho esse papel difícil que a gente tem que ter enquanto advogado criminal, enquanto professor da área de ciências criminais, enquanto pesquisador. É um papel difícil que a gente tem que ter, porque ao mesmo tempo que o direito penal ele se tornou centro da conjuntura política atual, por outro lado, parece que as pessoas justamente veem nele a porta de saída, a salvação. E a gente está aqui dizendo, não é, volta, vem aqui, olha só tudo que a gente já produziu e já debateu sobre isso. E causa uma certa angústia não ser escutado, né? Causa uma certa angústia a gente perceber que a gente está cometendo os mesmos erros na sociedade. E esse é um ponto que é importante. Pensar em prevenção é importante. A gente precisa pensar, a gente precisa lidar com os conflitos e os nossos problemas. Dizer que a gente não quer
a criminalização, que a gente não quer uma punição, né, numa prisão. Dizer isso não significa dizer que a gente não quer responsabilização, não significa dizer que a gente não quer prevenção, que a gente não quer lidar com a criminalidade. A gente quer, a gente não está aqui, né, projetando que as pessoas saem na rua fazendo o que querem e é isso aí. Não é. Qualquer pessoa séria entenderia isso, né? Que a gente não está aqui, né, pedindo um estado de anomia completo. Não é essa a nossa proposta, né? Mas a nossa proposta é repensar, né, nos caminhos que a gente escolheu em relação a como a gente lida, né, com o crime, o fenômeno do crime. Ele é um fenômeno, né, complexo, que envolve diversos sujeitos, fatores múltiplos, né, e a gente vai lidar com ele a partir, na verdade, inclusive, dos fatores concretos daquele fenômeno, de cada fenômeno. E olhar para a criminalização, né, da LGBTfobia deveria ter passado muito antes por olhar qual é a violência em relação à LGBTfobia, por um acúmulo, um debate, entender que tipos, na verdade, de violências ocorrem com frequência, né, como a gente pode atuar em cada tipo que está ocorrendo mais, né? Pensar tudo isso. Na verdade, isso foi feito de uma forma não tão pensada. A gente vê, na verdade, a entrada, a ampliação, né, do crime de racismo para abarcar, né, a LGBTfobia, mas esse tipo quase sem incidência, né, que é como você falou, né, parece que não tem racismo, ou seja, a lei de racismo parece até que reafirmou o mito da democracia racial no Brasil, né, porque falou, olha só, mas não tem ninguém condenado por racismo, o que é isso? Então, é um problema muito complicado, porque você, na verdade, pega essa norma, coloca essa norma ali, e isso não gera essa prevenção, isso oculta, inclusive, né, determinadas violências, e se torna, na verdade, um problema até para quem demandou a própria norma, né, o que é muito complicado. E aí eu fiquei pensando muito nesse caso da criminalização da LGBTfobia, por quê? Porque algumas propostas legislativas e alguns pedidos, né, inclusive dessas ações, eles iam em cima da lei do racismo. Eles queriam ampliar a lei do racismo. Mas, em nenhum momento, por exemplo, se pensou debater, como foi o caso de quando fizeram com a Lei Maria da Penha, criar elementares que pudessem se amoldar em tipos penais, né, quando fosse o caso de LGBTfobia. Em nenhum momento se debateu pensar em uma qualificadora específica, né, para determinados crimes que ocorrem mais. Então, assim, a gente sabe que o Brasil é o país que mais mata transexuais, né? A gente sabe isso mesmo tendo subnotificação das estatísticas, né, dos nossos dados. Então, a gente para olhar para isso e fala assim, poxa, isso nem foi debatido. Sequer foi debatido. A melhor forma de... Se era para criminalizar, sequer foi debatida a melhor forma de criminalizar, entendeu? Então, a gente tem todo um problema em relação a isso, todo um problema em relação a essa lógica de que o direito penal vem primeiro, vem antes da política pública. E, inclusive, na última entrevista que eu dei, me perguntaram, mas você não acha que a partir dessa decisão vai haver, né, criarão novas políticas públicas? Falei, gente, mas... Agora, criminaliza para depois pensar em criar política pública, em educar, em ensinar, em debater. A gente está criminalizando a LGBTfobia, mas um LGBT, né, que tem, por exemplo, um relacionamento estável com, né, o seu parceiro, ele tem dificuldade de acessar o benefício previdenciário. O que acontece? O que eu faço? Eu processo o INSS por LGBTfobia, por racismo agora? A situação é tão crítica a esse ponto. A gente não tem os direitos civis ainda contemplados, né? Então o Estado nos nega isso. O que eu faço? Eu agora vou começar a processar o Estado. Né? Isso me lembra um pouco aquela lógica da UPP, né? Assim que esse programa começou a ser implementado, quer dizer, assim que ele começou, ele foi muito festejado, né? Mas logo depois, quando apareceram as críticas, elas eram muito em cima disso. Quer dizer, primeiro vai chegar a polícia e depois os equipamentos públicos, né? E o governo falava, não, mas já está chegando, os equipamentos públicos estão chegando, a escola, o hospital. E aí o PP acabou, né? Foi esse retumbante fracasso, aliás, profeticamente anunciado pela professora Vera Malaguti, né? Naquele texto alemão muito mais complexo. Foi um fracasso retumbante e até hoje não tem equipamento público nenhum nas favelas cariocas, né? É um pouco esse paralelo que você está fazendo. Agora, Cissa,
você toca, eu queria voltar rapidamente, a gente já está perto aí de encerrar o programa, para a coisa do jurídico, né? Quando o Supremo ele joga para o guarda-chuva da lei do racismo a questão da LGBTfobia, ele está simplesmente pegando os tipos penais que estão lá na lei do racismo e determinando que eles sejam lidos, digamos, elasticamente, para que ali seja incluído também a questão LGBT. Né? Então, assim, deixar claro para o ouvinte, que eu acho que isso é uma coisa também que você poderia nos explicar. A coisa da injúria LGBT, ela continua sendo tratada ali na perspectiva da injúria comum. Né? Quer dizer, ninguém nunca pôde chamar alguém de viadinho no meio da rua, ninguém nunca pôde fazer piada com isso, isso já era crime antes, enfim, um crime comum, né? Um crime de injúria, e continua sendo crime agora. Né? A questão da criminalização da LGBTfobia não passa por essas ofensas individuais, que continuarão sendo tratadas no âmbito do crime contra a honra comum. Né? A coisa da LGBTfobia ela tem a ver com aquelas mesmas práticas que estão lá previstas na lei do racismo, que é você impedir alguém o acesso a cargo público porque ele é gay ou porque ele é transexual, recusar ou impedir o acesso a estabelecimento comercial porque ele é gay ou porque ele é homossexual, porque ele é transexual. Quer dizer, é isso, né? É disso que a gente está falando. Então é daí que vem essa baixa esperança na incidência, né, da lei. Né? Explica um pouco isso. Claro. Bom, na verdade, a gente já tinha esse debate pautado muito em relação à própria lei do racismo e à injúria racial, né? A injúria racial, ela é aquela injúria que aparece pra gente no parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal, que foi inserido pela Lei 10.740... Aliás, não, ele foi inserido por uma lei em 97, mas ganhou essa redação, na verdade, pela Lei 10.741 de 2003. E a partir de então, a maior parte dos casos, né, demandando questões relacionadas à raça e à cor foram incorporadas pela injúria racial. Em que sentido? Né, quando você tem, na verdade, uma ofensa que vai atingir a honra daquele cidadão, e pode ser não só por palavras, né, Rafael, mas por atos, né, dependendo dos atos que você faça, etc. Então, isso sempre teve, na verdade, proibido, né, na injúria, e foi criado um tipo específico para a injúria racial. Né? E aí você tinha uma diferenciação entre a lei, né, o crime de racismo, né, e o crime de injúria racial. O crime de racismo é uma coisa mais coletivizada. Coletivizada, né? Em relação aos direitos coletivos que estão colocados ali. Obviamente, a gente tem uma dificuldade na aplicação dos dois tipos, porque há estruturas extremamente racistas. Né? A própria, uma vez eu fiquei sabendo de um caso assim, que a garota tinha sido ofendida num ambiente público, né, chamada... Enfim, eu não lembro agora qual foi a expressão utilizada, mas foram apontadas, na verdade, ofensas em relação a características que ela tinha por ser negra. Né? E na época ela saiu, foi para a delegacia, e ela era, inclusive, formada em Direito, e chegou na delegacia e relatou o problema ao delegado, e o delegado se negou a fazer, né, qualquer registro dessa ocorrência. Ele disse que não viu crime. Então, assim, tanto para racismo como para injúria racial, a gente encontrava dificuldades, né, nessa aplicação. Mas o ponto que é colocado é que, mesmo antes de existir a injúria racial, sempre existiu a injúria, que é o caput do artigo 140. Isso sempre existiu, né, e a gente sempre teve uma proteção em relação a essa honra, né, subjetiva e objetiva da pessoa. E aí a gente precisa entender que chamar de viadinho, né, ou de caminhoneira, sapatão, enfim, qualquer coisa do tipo, né, sempre pode estar abarcado dentro desse tipo penal. Né? Assim como, se você for agredido, as lesões corporais estão aí, um homicídio, enfim, há tipos genéricos que abrangem todas essas situações. O que estava se pautando agora é que há uma especificidade em relação a esse caso. Mas o caso da LGBTfobia foi tão mal pensado, Rafael, tão mal pensado, que sequer pensaram em debater a questão da injúria LGBTfóbica. Ou seja, a gente incluiu lá no racismo... Poderia criar um paralelo com a injúria racial. Né? Exatamente. Seria mais racional. Né? A gente criou, na verdade, uma inclusão no crime de racismo, mas a gente não pensou em reinterpretar o parágrafo 3º do artigo 140. Então, assim... Que é um crime mais grave, né? A injúria racial, né? Só para explicar ao ouvinte, é um crime que tem uma pena um pouco maior
do que a injúria comum, né? E ele se procede também mediante representação. Representação, né? Exatamente. Então, assim, a gente percebe a dificuldade que se teve, inclusive, em se pensar nesse processo de criminalização que está sendo feito. Houve, na verdade, um grande atropelo, né? Acreditando muito nesse efeito, acredito que é da interação simbólica. Né? Eu acho que a perspectiva tem sido muito de puxar esse efeito do que é simbólico, porque outras minorias já estavam encampadas dentro da lei de racismo e acredito que os movimentos LGBTs estavam pautando, na verdade, a importância simbólica de você ter reconhecido, né, que os LGBTs são uma minoria e que precisam ser protegidos. Agora, eu tenho muita dificuldade de incorporar, na verdade, esse interacionismo simbólico para dentro do direito criminal. Inclusive, assim, é algo que tem me deixado... que me deixa com uma pulga atrás da orelha, sempre. Né? Eu não estou querendo dizer que não há uma legitimidade nisso, porque a violência é real. Né? A cada 20 horas morre um LGBT no Brasil. A violência é real. Né? E é estrutural, né? Mas aí que tá, o problema é esse, a violência é real e estrutural, e aí quando combina isso, não adianta acreditar que só o efeito simbólico vai resolver. E há uma tudo é real e o efeito é simbólico. E aí você tem um problema real e o efeito simbólico, mas o efeito simbólico vai gerar impacto? Pode gerar, mas é um impacto tão reduzido em relação ao que a gente tem de estrutura, né? E uma lógica que a gente tem que lembrar que o direito penal ele trabalha muito mais com a consequência do que com a prevenção, que a gente já falou, né, do problema da prevenção. Ele trabalha muito mais com a consequência. E qual é o papel da vítima nesses lugares, né? A vítima fica desprotegida, muitas vezes a vítima fica exposta, revitimada no processo, não encontra acolhida. Então, assim, que tipo de resposta a gente está dando para a vítima? Eu acredito que a gente deveria pensar muito nisso também, né? No papel da vítima dentro desse lugar, né? Eu acho que nesses casos... a gente vê esses movimentos de minoria pedindo por mais punição, por mais criminalização, só que quando eles conseguem alcançar essa demanda, e, na verdade, eles acabam muito objetificados depois nos processos. Então, a gente precisa começar a pensar nessa vítima. E nessa experiência das mulheres na Lei Maria da Penha. Exatamente, e pensar nessa vítima enquanto ela é vulnerável. Eu, por exemplo, não... assim, apesar de o meu lado ser um lado, né, mais... pró-defesa, né? Eu atuo mais na defesa do que qualquer coisa, né? Eu entendo e acho que é muito interessante que mulheres tenham assistente de acusação em processos, como crimes sexuais ou processos de Lei Maria da Penha. Eu acho que é muito interessante. Por quê? Porque quando a mulher está passando por esse processo, ela como vítima, ela passa por um processo de revitimização, né, porque as estruturas estão ali nesse sentido, e acho que ela ter um advogado acompanhando ela, né, não ser necessariamente o Ministério Público tocando, mas ter um advogado que vai olhar para ela e vai protegê-la, é super importante. E não necessariamente isso precisa ser confundido com uma sede de punição. Claro. Né? Ter um advogado do seu lado, nesse momento, é importante. Né? E acredito que a gente tem que pensar nisso, porque vai chegar na hora do processo e essa vítima, esse LGBT, pode vir a passar por várias violências estruturais dentro do próprio sistema penal. Né? Vai ser revitimizado. Né? E aí é um grande problema. Por isso que a gente fica falando, olha, será que o nosso caminho é insistir nisso? A gente não pode começar a pensar em possibilidades mais restaurativas, né? Em outras formas de lidar com esse conflito, que olhe mais para a vítima. Eu estou reconhecendo que essa vítima também é vulnerável no processo, você tá entendendo? Ela é tão vulnerável quanto esse réu. Tá? Não estou querendo dizer que ela virou a parte mais forte da relação. Mas, na maior parte desses casos, quem está, na verdade, na acusação não é a vítima. É o Estado. Você está entendendo? É o Estado que está nessa frente da acusação. Claro. Então, nesse ponto, a gente tem que proteger os dois. A gente vai ter que proteger o réu e proteger a vítima. O vilão é o Estado, né? Nesse caso, Nesse caso, é muito nítido que o Estado está omisso. E aí eu quero saber, né? Porque omissão, a gente está fazendo um debate sobre a omissão do legislativo, né? Criar um tipo penal em relação a isso. Mas, na verdade, o Estado não está muito omisso, na verdade? O Estado por completo. Omissão de política pública. De política pública, de tudo. Né? Por completo. E é complicado, porque o próprio judiciário faz isso. Quantas decisões
de tribunais a gente tem, que é isso que eu falei, negando que um parceiro LGBT tenha um auxílio previdenciário. Então, assim, é muito difícil lidar com isso e a gente precisa parar para pensar. E eu tenho parado para pensar onde se encontra a criminologia crítica hoje, quando eu paro para pensar isso. Porque o movimento de mulheres abriu um leque, né, novo dentro dessa criminologia crítica, que é trazer as epistemologias feministas para dentro da criminologia. E eu confesso, Rafael, que eu acho que a nossa criminologia crítica ainda é muito cis heteronormativa, como tudo. Tá? E acho importante a gente se abrir para fazer esses debates, para pensar em como a teoria queer entra, o Salles tem escrito sobre isso um pouco, mas a gente tem as mulheres que estão pensando em como a epistemologia feminista entra. E aí a gente tem posições, né, de várias mulheres advogadas que têm entendido esse efeito simbólico, né, como muito importante. Houve uma autora, a Soraya Rosa Mendes, escreveu um artigo recente sobre o caso da LGBTfobia e disse no final, um artigo da Carta Capital, que no final ela dizia assim, se é simbólico já basta para criminalizar. Eu acho muito problemático. E aí eu fico tentando entender, será que o nosso papel enquanto mulheres, feministas, ou o nosso papel enquanto, né, LGBTs, ou enquanto, no caso, as pessoas negras, enfim, será que o nosso papel enquanto minoria é, na verdade, né, acreditar nesse efeito simbólico e reforçar essas estruturas de opressão? Ou será que as nossas pautas principais deveriam ser pautas de vanguarda? Será que a gente não devia ser, na verdade, a vanguarda para fazer um debate sério sobre antipunitivismo, anticapitalismo, né? Um debate concreto sobre as estruturas de poder que a gente está, né, vivendo na sociedade? Porque, na verdade, é a gente que está na reta. E se a gente sabe, né, que a gente tem no sistema penal, né, um fracasso das funções declaradas, mas um, né, total sucesso, na verdade, nesse ciclo, nessa reprodução de opressão e de desigualdades, não é aí que a gente devia estar insistindo. E acho que no campo simbólico a gente tem tanta coisa para fazer mais simbólica do que isso. Legal. É isso. Cissa, muito legal. Eu acho que você traz, assim, pelo menos da minha parte, todas as dúvidas foram sanadas. Eu acho que você esclarece muito bem para a gente os efeitos, os limites, os problemas que essa decisão carrega. E ouvir isso de uma pessoa como você, quer dizer, que se debruçou sobre o assunto numa perspectiva teórica, mas também numa perspectiva sensível, né? Porque é uma ativista LGBT, porque lida com isso no seu dia a dia, eu acho que enriquece assim, absolutamente, enormemente a sua fala. É uma satisfação muito grande, tá? ter ouvido você e ter recolhido as suas explicações sobre esse assunto. Assim, enche de orgulho esse podcast discutir essa decisão num nível tão alto como você ajudou a gente a fazer aqui hoje. Então, Cissa, a gente chegando ao final, eu vou devolver a você a palavra para você fazer as considerações finais, e aí nisso eu também te pediria, como eu tenho feito aqui com todos os participantes desse podcast, a indicação de um livro, né, com a única condição de que o livro que você vai indicar não seja um livro jurídico, porque a gente está de saco cheio do direito, o direito é simbólico, o direito só faz besteira, e a gente quer, enfim, dar dicas aí para as pessoas terem uma leitura prazerosa, evolutiva e interessante, né? Então eu vou te devolver aí com as considerações finais e também quero ouvir de você essa dica aí para incrementar aí a cultura da nossa audiência. Bom, muito obrigada, Rafael. Estou muito feliz de ter vindo, né? Foi um excelente bate-papo. E é sempre muito gostoso a gente trocar experiências com esses temas tão inquietantes e polêmicos. Espero que vocês todos que estão nos escutando tenham gostado muito, porque eu estou muito feliz e satisfeita de estar aqui. Acho, inclusive, que esse podcast é um podcast muito provocativo quando ele fala sobre segurança dos direitos, né? Porque a gente sempre fica pensando nisso quando a gente debate segurança pública. Né? Onde é que ficam as seguranças dos direitos quando a gente está dentro desse tema? Então, eu queria encerrar a minha fala aqui, pedindo, né, encarecidamente para que todos nós, enquanto cidadãos e cidadãs, para que a gente abrisse um pouco mais o nosso olhar, né, sobre os nossos conflitos sociais, para que a gente começasse a tentar entender o que está por trás deles, quais as nuances, e tentar parar de ver o mundo como um processo linear de causa e efeito simples. Eu acho que todo mundo deveria ser convidado a fazer reflexões
todo mundo deveria ser convidado a exercer a crítica. Eu acho que esse é um chamado muito importante. E dentro desse sentido, todo mundo deve ser convidado a conhecer o mundo da diversidade, né? A conhecer, né, esses espaços LGBTs, quais são as propostas, os movimentos, né? Essa cultura LGBT, porque os LGBTs também têm uma cultura própria, né? E é importante a gente estar se abrindo para isso. Eu acredito muito que o nosso caminho é um caminho de transformação social que vai ser dado a partir do momento em que nós mesmos, né, nos empoderarmos a assumir, né, o processo de transformação da nossa sociedade por meio da cultura, da educação, né, e do acolhimento, das políticas públicas. Esse é um caminho importante. E aí, para recomendar um livro, eu vou recomendar um livro que, quando ele saiu, eu achei muito curioso. Na verdade, ele é um box, né? Tem 3 obras dentro desse box. Ele se chama Kit Gay. Uma grande brincadeira que foi feita, né, e foi lançada pela editora Record pelo meio do selo Galera. E são 3 livros do catálogo de gênero, jovens adultos com protagonistas gays, né? E acho que é interessante a gente pensar um pouco nisso. O livro é provocativo por ter saído com esse nome. Ele tem as cores da bandeira do arco-íris e causa impacto quando você vê ele na biblioteca. Porque você fica, olha ali, e o tal do kit gay, ele existe. Então, assim, dei uma lida nisso, e aí eu estou me abrindo para estar, inclusive, indicando um livro que não é um livro acadêmico, né? Que é um livro mais romanceado, para que a gente possa também se divertir. Legal. Poxa, muito obrigado, Cissa, foi muito bom ter você aqui. Queria dizer para o ouvinte que o Kit Gay estará linkado ao final do nosso episódio, devidamente identificado lá, editora e tudo mais. Vou linkar também os 2 artigos que a professora citou. São eles, o Só Carolina Não Viu, do professor Nilo. É um artigo, na verdade, está dentro de um livro, né, sobre a Lei Maria da Penha. E o artigo do Esquerda Punitiva, que, salvo engano meu, a gente já linkou em algum episódio, mas eu vou linkar de novo, que é um artigo fundamental, é um artigo seminal, eu acho, né, da Maria Lúcia Caram, que ele realmente tem que ser lido por todos. Queria fazer aqui um agradecimento especial às pessoas que têm me ajudado e que me ajudaram especialmente nesse episódio na construção do roteiro, tá? Os amigos e advogados Fernando Matos, Pedro Doná e Luiz Guilherme. Queria fazer um agradecimento especial a eles, agradecer também ao Léo Arturus, que cuida aqui de toda a nossa parte operacional, dizer a todos vocês que vocês fazem parte aí do nosso podcast e é muito bom trabalhar junto com vocês. Finalizando mesmo, e só para relembrar, nós estamos no Twitter, no perfil @seguedireitos, em praticamente todas as plataformas de áudio, iOS, SoundCloud, YouTube, Spotify. Temos também um e-mail, que é o seguranca2direitos@gmail.com. Então não faltam caminhos, meios aí, alternativas para você, ouvinte, nos encontrar na rede mundial dos computadores. Bom, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E chegamos ao final do 8º episódio do nosso podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre segurança pública. Até a próxima semana. Um grande abraço.